Estamos começando o nosso programa Renovando Vidas. E a palavra que nos encontra para esse início de programa é que o Senhor Deus, Ele vai fazer brotar a justiça e o louvor entre todas as nações da terra. Nós às vezes temos uma dificuldade de entender um Deus que tem um plano para toda a terra, para todo o universo. E nada foge ao controle dele, à direção dele. Ele é Senhor da história, apesar de nos dar liberdade de escolhas, de plantações. E muitas vezes, devo dizer até na maioria das vezes, a gente se enrola nas nossas próprias decisões e escolhas. E às vezes tentamos culpar a Deus, mas realmente os culpados somos nós. Mas estamos começando o nosso programa Renovando Vidas e você é nosso convidado. Esteja conosco para estar frente a frente com a verdade, com aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos e daquilo que Deus espera de mim e de você. Fique com a gente. Você conhece a história da Páscoa? Não! Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus. E dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante. Que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o cofre de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu. Percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou
amigos de Jesus ficaram sozinhos. Como tudo aquilo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo, 3 amigos de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era mesmo. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou o seu Filho Jesus, porque ama a gente. E agora chegou o momento de nós meditarmos na Palavra de Deus. Vivemos nesses dias, talvez você ouviu nos noticiários, você viu alguma coisa a respeito do eclipse que nós tivemos aqui, da famosa lua de sangue. E aí muitas pessoas me perguntaram a respeito do Apocalipse, o que é, o que não é. E tem tantas coisas para nós falarmos. O Apocalipse fala de que a lua se converterá em sangue, né? E com certeza esses eclipses que provocam esse fenômeno, eles são sinais que nós devemos entender que Deus, Ele é um Deus presente, um Deus que governa o universo para cumprir a sua palavra. E aí eu e você precisamos conhecer essa palavra. O Apocalipse é muito vasto, nós poderíamos falar de muitas coisas, mas eu gostaria de meditar com você em alguns versículos dos capítulos finais. Então, o capítulo 21, a partir do verso 3, nos ensina assim: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aqui João está tendo uma visão da cidade santa, de novos céus, de nova terra, da nova Jerusalém, das coisas novas que Ele faz aqui, que o Senhor Jesus faz, e diz: Eis que faço novas todas as coisas. E Ele diz também que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então isso é importante que eu e você saibamos, que as palavras que estão escritas neste livro, e principalmente estas palavras da profecia, do final dos tempos, do Apocalipse, elas são fiéis e verdadeiras. A dificuldade está em nós encaixá-las naquilo que realmente é verdade, no seu devido tempo. Porque elas estão cheias de profecias, cheias de alegorias, mas cheias de coisas muito claras também. Então essas palavras, a primeira coisa que a gente precisa saber é que elas são fiéis e verdadeiras. Talvez eu e você não conseguimos alcançar o que elas querem verdadeiramente nos dizer. Mas algumas coisas são muito claras e eu gostaria de falar com você isso aqui. Primeiro ele fala de um tabernáculo com Deus e os homens. Desde Moisés, a gente vê que Deus manda Moisés construir um tabernáculo para se encontrar com o seu povo. Aquele local que é o elo de ligação, onde Deus se manifesta.
de uma forma palpável, às vezes até visível. Enchia o tabernáculo com a sua nuvem, enchia com a sua glória. No templo de Salomão também foi assim. E o templo hoje somos eu e você. Então esse tabernáculo, esse ponto de contato de Deus com os homens é algo que Deus sempre quis. E que eu e você também precisamos desejar. E hoje nós não precisamos mais estar lá no templo em Jerusalém ou em qualquer templo construído por mãos humanas, mas hoje Deus habita dentro do nosso corpo, em mim e em você. Nós somos esse tabernáculo, esse ponto de contato. Então, Deus tem esse desejo de se aproximar do homem, de se comunicar com o homem, de se manifestar ao homem. E o que Ele quer manifestar? Ele quer manifestar a sua glória. Ele quer manifestar o seu louvor a todas as nações da terra, como nós falamos no início desse programa. E essa questão do tabernáculo é onde esse texto fala disso, que Deus habitará com os homens e os homens serão o povo de Deus. Então isso é algo tão lindo, tão tremendo, que nós seres humanos deveríamos aproveitar esse contato com Deus, esse tempo de contato com Deus. Mas a maioria de nós o que quer? Viver a sua vida. Não quer saber de Deus, não quer se importar com o Senhor do Universo, com o Deus encarnado em Jesus Cristo. Quer julgar, quer desprezar, quer achar erros em Deus, quer burlar os valores que Deus colocou como absolutos, como bênçãos para as nossas vidas. Então nós somos muito complicados, meu amado irmão. E por isso nós estamos sujeitos hoje a tantas coisas horríveis. Olha, nós precisamos pensar na nossa cidade com um número tão alto de suicídios. Esse começo de ano está apavorante, horrível. Ainda um pouquinho antes de nós começarmos a gravação, recebemos a notícia de mais um moço. Trabalhava no Bistec que tirou a sua vida, um jovem. E assim é uma sucessão. E o problema dessa sucessão, dessas violências, elas vão cauterizando o nosso coração, a nossa consciência. E aí parece que a gente não sofre mais, que a gente não se importa mais, que ninguém se importa mais. E isso é terrível. Nós precisamos perguntar por quê, o que está acontecendo. Que as pessoas estão perdendo a esperança da vida. Por um lado, se nós visitamos os hospitais, nós vamos ver pessoas lutando desesperadamente pela vida, médicos se esforçando para que as pessoas sejam curadas, tenham vida, e de repente pessoas saudáveis tirando as suas vidas, desprezando as suas vidas, achando que as suas vidas não têm mais valor e não servem mais para nada. E aqui esse texto, ele diz que um dia ele vai fazer tudo novo. E daí não vai ter mais lágrima, não vai ter mais morte. A morte já não existirá, não vai haver luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então é a esperança que nós temos no céu. Eu creio no céu, mas eu também creio no inferno.